Oi, gente, que prazer estar com vocês e poder compartilhar algumas palavras, algumas coisas que eu aprendi na designação do Vem Segue-me. E algumas coisas vieram à mente e eu vou te contar como eu me senti grata por Moroni, por esses 36 anos que ele ficou sozinho. E mesmo assim ele não desanimou, mesmo assim ele perseverou, mesmo assim ele pôde nos ajudar, acrescentando coisas que ele considerou importante, encarregado desse registro tão precioso para que pudesse chegar nas nossas mãos. Quanta coisa eu aprendi. E muita coisa me veio à mente também, porque quando nós iniciamos o livro de Mórmon o ano passado, eu lembro que eu estava em Recife, na casa da minha mãe. E agora eu estou em Recife outra vez na nossa última lição, nosso último vídeo do ano. Quantas coisas me vieram à mente. Eu lembro que naquela primeira aula eu falei sobre uma promessa do presidente Nelson, que eu gostaria de relembrar para vocês. O presidente Nelson, ele disse assim: prometo que ao estudarem o livro de Mórmon em espírito de oração, todos os dias vocês tomarão melhores decisões, todos os dias. Prometo que, ao ponderarem sobre o que estudarem, as janelas do céu se abrirão e vocês receberão respostas para suas próprias perguntas e orientação para a sua própria vida. Prometo que, ao se aprofundarem no livro de Mórmon, vocês serão imunizados contra os males diários, mesmo contra a sedutora praga da pornografia e contra vícios que entorpecem a mente. Gente, que privilégio! Temos um profeta de Deus nos fazendo promessas. E eu espero que você tenha sentido essas promessas na sua vida, essa proteção divina, que você tenha encontrado muitas das respostas que você procurava, que você tenha se sentido fortalecido no seu cotidiano e imunizado contra os males deste mundo. Eu penso que estamos terminando o livro de Mórmon, mas na verdade essa leitura precisa ser continuada e ser continuada. Independente do nosso próximo livro de estudo, que será Doutrina e Convênios e que é maravilhoso, nós precisamos continuar lendo o livro de Mórmon. E quando nós chegamos hoje, na última aula, em Moroni 10, eu me senti extremamente grata. E a gente sempre diz, quais são as palavras mais importantes de um homem? E as pessoas dizem, preste atenção quando está na hora da morte, no leito de morte, o que é que ele fala? O que você diria se fossem suas palavras finais? E a gente vê isso em Moroni. E ele escolhe, gente, escrever, e ele diz que vai escrever uma exortação. E eu fiquei pensando sobre a palavra exortação. Eu fui no dicionário buscar exortação, e sabe o que significa? Significa uma advertência. E essa advertência, ela tem um objetivo. É o objetivo de motivar, de ensinar, de corrigir, consolar, animar, aconselhar, encorajar alguém a fazer algo. Então essa exortação, que é o capítulo 10 de Moroni, ele está nos ensinando, nos encorajando, nos motivando a fazer algo. E a gente vai perceber essas tantas exortações que ele fala. É muito interessante porque ele se dirige aos seus irmãos, os lamanitas. E ele diz em Moroni 10, ele diz assim, Moroni 10 no versículo 1. Agora eu, Moroni, escrevo algo que me parece bom. Escrevo a meus irmãos, os lamanitas. E quero que saibam que se passaram mais de 400 anos, 420 anos, desde que foi dado o sinal da vinda de Cristo. Olha só, e é nesse momento que ele diz, e depois de vos dizer algumas palavras a título de exortação, selarei estes registros. Então, são as palavras finais, e depois ele vai selar. Então, o que ele nos diz? A primeira exortação está no versículo 3. Desejo exortar-vos quando lerdes essas coisas, caso Deus julgue prudente que leiais a vos lembrardes de quão misericordioso tem sido o Senhor para com os filhos dos homens.
desde a criação de Adão até a hora em que receberdes essas coisas e a meditardes sobre isso em vosso coração. Ele fala para que a gente lembre e medite das misericórdias do Senhor na nossa vida. Quais são essas misericórdias? Vocês conseguem lembrar? O Senhor tem sido misericordioso com você? Ou você acha que a misericórdia é só com o outro? Que a gente possa buscar essas misericórdias na nossa vida. E essas ternas misericórdias acontecerão de tantas maneiras, às vezes das maneiras mais diferentes. Mas a gente vai sentir na nossa vida o amor do Salvador. Que a gente possa buscar, que a gente possa lembrar, em espírito de gratidão, tudo o que Ele fez por nós. Tudo, 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 tudo. E aí ele fala uma segunda exortação. E quando receberdes essas coisas, eu vos exorto a perguntar a Deus, o Pai Eterno, em nome de Cristo, se essas coisas não são verdadeiras. E se perguntardes com um coração sincero, com real intenção, tendo fé em Cristo, Ele vos manifestará a verdade delas pelo poder do Espírito Santo. Pelo poder do Espírito Santo, poder saber a verdade de todas as coisas. Gente, o livro de Mórmon, ele tem uma exortação e uma promessa grandiosa. Qualquer pessoa que receber o livro de Mórmon, ela tem esse poder de perguntar a Deus. Mas ela precisa lembrar que ela não pode estar duvidando, ela não pode estar desdenhando. Ela tem que ter um coração sincero. Ela tem que ter real intenção. E ela precisa ter fé. Se ela tiver essas três coisas, ela vai poder receber a resposta através do Espírito Santo. Sou tão grata pelo livro de Mórmon na minha vida. Já tinha a Bíblia antes. E o livro de Mórmon ele veio para confirmar tudo que tem na Bíblia. Ele é um outro testamento de Cristo. É uma outra testemunha de Cristo. Então é maravilhoso ter o livro de Mórmon. Como eu sou grata pela trajetória esse ano, por ter lido, por ter sentido essa veracidade tão forte, tão presente, cada lição, a cada designação. E ele diz ainda, ele fala uma terceira exortação. Eu vos exorto a não negardes os dons de Deus, pois eles são muitos e eles vêm do mesmo Deus, de diversas maneiras. E ele diz que Deus, ele opera em todas as coisas. Ele é responsável por todos os dons. E ele dá esses dons aos homens para que os homens sejam beneficiados. Então, quando a gente recebe um dom, é para compartilhar e para abençoar a vida do outro. Então, ele diz, pois a cada um é dado o dom de ensinar, pelo Espírito de Deus, a palavra de sabedoria. E eu fiquei pensando na minha bênção patriarcal, que diz que eu teria a oportunidade de ensinar muito aos meus irmãos no Evangelho. E eu era muito jovenzinha, eu tinha 13 anos quando eu tirei a minha bênção patriarcal. E nessa época eu era muito tímida, muito, muito tímida. E eu não conseguia sequer abrir a boca. E hoje, quando eu olho, não só como professora, como profissão, mas no Evangelho, a oportunidade de compartilhar, muitas vezes a facilidade de entender o que diz as Escrituras, eu sei que isso é um dom de Deus. Um dom precioso que Ele me deu. Então eu sou grata. E você? Você deve ter também vários dons. Qual é o seu dom? Se você quiser, compartilhe aqui. Fala nos comentários qual é o seu dom. E aí ele diz, a uns é dado ensinar, pelo Espírito de Deus, palavras de sabedoria. A outro, ensinar a palavra de conhecimento, pelo Espírito. A outro, fé extraordinária. E outro, dom de cura, pelo mesmo Espírito. E também a outro, poder para operar grandes milagres. Ou de profetizar todas as coisas. Ou ver anjos, espíritos ministradores. Ou também a outro, todos os tipos de línguas, a interpretação de idiomas. Todos os dons são dados pelo Espírito de Cristo e são dados a cada homem, individualmente, de acordo com a sua vontade. Ou seja, o Senhor nos deu a todos dons, e esses dons Ele dá de acordo com a sua vontade. Esses dons para que a gente possa edificar o reino, edificar um ao outro. E aí ele fala uma quarta exortação. Ele diz que gostaria de lembrar-vos que toda boa dádiva vem de Deus.
Então, gente, tudo que é bom vem de Deus. Nós vimos isso na designação passada. O Satanás não vai inspirar ninguém a fazer o bem. Só quem inspira a fazer o bem é Deus. Tudo que é bom vem de Deus. A gente vê muito aquilo, pelos frutos os conhecereis. Então, quando a gente lê o livro de Mórmon, a gente diz, só pode ser de Deus. Quando a gente é inspirado a fazer o bem, a gente diz, esse sentimento é de Deus. Então, que a gente possa prestar muita atenção, porque as coisas boas vêm de Deus. E aí ele fala uma quinta exortação. E desejaria exortar-vos, meus irmãos, a vos lembrardes, né, que Deus é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. E que de todos esses dons que eu falei, que são espirituais, nunca desaparecerão, enquanto o mundo existir, a não ser pela incredulidade dos filhos dos homens. Então ele fala desse Deus perfeito, que é o mesmo ontem, né, hoje e para sempre, e que os dons sempre vão existir sobre a terra. Os dons são como uma dádiva, eles são como um presente dos céus. E que a única maneira desses dons não existirem será pela incredulidade dos homens. E aí ele fala, por exemplo, é preciso haver fé. E se é preciso haver fé, é preciso haver esperança. E se é preciso haver esperança, é preciso haver caridade. Gente, todos são dons de Deus. E a gente precisa cultivar e continuar usando e melhorando, aperfeiçoando esses dons na nossa vida. Ele diz, a não ser que tenhas caridade, de modo algum sereis salvos no reino de Deus. E a caridade, gente, é o puro amor de Cristo. A caridade inspira somente o bom, quando a gente pensa em todo o sacrifício do nosso Salvador por nós. E no nosso Pai Celestial, de doar, de dar o seu Filho unigênito. E ele diz, no 22, achei linda essa escritura, porque a gente vive em um mundo difícil, em um mundo sombrio, em um mundo em que muitas pessoas com depressão, que os consultórios formam fila. Ele diz no 22, e se não tendes esperança, deveis estar em desespero. E o desespero vem por causa da iniquidade. Então, gente, que a gente possa ter essa convicção que estar desesperado muitas vezes vem pelo pecado. E esse pecado muitas vezes nos deixa sem esperança. Mas que a gente precisa sim lembrar, né, que quando a gente guarda os mandamentos, a gente está em paz. Que se tem alguma coisa na minha vida me incomodando, que não me deixa ficar tranquilo, eu devo sim organizar minha vida, colocar em ordem. Se for preciso, procurar a liderança da igreja. Eu preciso sim organizar a minha vida, para tirar esse desespero dela, para saber que aconteça o que acontecer, vai estar tudo bem. Vai estar tudo bem. No 23 ele diz, e verdadeiramente Cristo disse aos nossos pais, se tendes fé, podeis fazer todas as coisas que me são convenientes. Então a gente já viu isso 1, 2, 3 e repetidas vezes. Eu preciso trabalhar a minha fé. Eu preciso exercitar a minha fé. E se eu tiver fé, todas as coisas eu poderei fazer, se for conveniente. Ele continua dizendo, se chegar o dia dos dons de Deus desaparecerem, será por conta da iniquidade. Porque será por conta que não haverá na terra quem pratique o bem. A importância da gente continuar praticando o bem, a importância da gente continuar acreditando, a importância da gente continuar compartilhando os nossos dons. E ele diz ainda, e ai daqueles que fizerem cessar essas coisas, porque morrerão em seus pecados e não poderão ser salvos no reino de Deus. Gente, precisamos cada vez mais de fé em um mundo incrédulo. Precisamos cada vez mais implorar e usar os nossos dons. Precisamos sim, não ser aqueles que vão espalhar incredulidade no mundo, mas espalhar fé, espalhar esperança. Na nossa sexta exortação ele diz, exorto-vos a que recordeis essas coisas, porque se aproxima rapidamente a hora, que sabereis que não minto. Pois ver-me-eis no tribunal de Deus, e o Senhor dir-vos-á, não vos anunciei minhas palavras que foram escritas por este homem,
com alguém que clamasse dentre os mortos? Sim, como que alguém falasse do pó. E a gente remete ao livro de Mórmon, a essas placas de ouro enterradas, a voz de Moroni, que também sai desde o pó. Eu vos anuncio essas coisas em cumprimento das profecias, e eis que elas sairão da boca do Deus eterno, e sua palavra sibilará de geração em geração. Gente, que promessa grandiosa! Que maravilhoso saber que esse livro saiu desde o pó e que nós temos hoje em nossa mão. Muitas vezes em formato digital, muitas vezes em formato de papel, em forma de vídeo. Nós temos tantas demonstrações das ternas misericórdias do Senhor, que nos deu esse livro para que a gente pudesse aprender, para que a gente pudesse usar, para que a gente pudesse aplicar a doutrina de Cristo e nos preparar para esses tempos difíceis, para esses últimos dias. A 7ª exortação ele diz: e Deus mostrar-vos-á que aquilo que escrevi é verdadeiro. Gente, ele presta um testemunho. Olha que maneira linda, é o último capítulo. Ele está prestando um testemunho. Ele sabia que o livro de Mórmon é verdadeiro. E novamente desejo exortar-vos a virdes a Cristo, a vos apegardes a toda dádiva e a não tocardes nem na dádiva má, nem no que é impuro. Gente, é um convite para vir a Cristo. E a gente fica pensando, Cristo que é perfeito. Olha que lindo, ser convidado por um ser perfeito a estar com Ele, a vos apegar a toda boa dádiva, a se aperfeiçoar com Ele, porque é só com Cristo que a gente pode. Então imagine, é um convite para estar ao lado de alguém superior, mas que está disposto a nos aceitar. Ele diz, desperta, levanta do pó, deixa o que é impuro, fortalece tuas estacas, alarga tuas fronteiras. Ele fala sobre se fortalecer, cumpra convênios. Ó casa de Israel, essa casa de Israel que também somos nós. No 32 ele diz, sim, vinde a Cristo, sede aperfeiçoados nele. Negai-vos a toda iniquidade, e se vos negardes a toda iniquidade, e amardes a Deus com todo o vosso poder, mente e força, então sua graça vos será suficiente. E por sua graça, podeis ser perfeitos em Cristo, pela graça de Deus. E se pela graça de Deus fordes perfeitos em Cristo, não podereis de modo algum negar o poder de Deus. Gente, que maravilhoso saber que eu tenho um Salvador que fez tudo por mim, que a graça dele vai me ser suficiente depois de todo o meu esforço, depois de tudo que eu fizer, aquilo que eu não puder pagar por mim mesmo. Eu tenho um Salvador que vai colocar a sua parte, que vai colocar a sua graça. Não há nada no mundo que a graça não possa compensar, que a graça não possa fazer. E ele diz, e novamente, se pela graça de Deus fordes perfeitos em Cristo, e não negardes o seu poder, então sereis santificados em Cristo, pela graça de Deus. Que lindo isso, que promessa grandiosa. As últimas palavras, o último versículo, foi lindo porque a gente vê Nefe também se despedir, a gente viu vários outros que se despediu quando estavam indo embora, Mórmon, nas suas cartas para o seu filho, mas agora a gente vê Moroni, e é o último versículo do livro de Mórmon. E agora me despeço de todos, logo irei descansar. Falado muito, Moroni fala muito desse descanso, porque essa vida muitas vezes é labuta, essa vida é um tempo de provação, é um tempo de oposição, mas descansar em Cristo é entrar no seu repouso, é herdar a vida eterna, é ter privilégios e privilégios. E ele diz, logo irei descansar no paraíso de Deus, até que meu espírito e meu corpo tornem a unir-se e eu seja carregado triunfante pelo ar, para encontrar-me convosco no agradável tribunal do grande Jeová, o juiz eterno, tanto dos vivos como dos mortos. Gente, para descansar, quando a gente pensa em descansar,
tirar todas as dores. Imagina o tempo, foram 36 anos sozinho. 36 anos como uma pessoa errante, fugindo de um lugar para o outro, preservando registros, escrevendo, tentando poupar sua vida, se escondendo. Eu não posso imaginar como é isso. Às vezes a gente reclama da solidão. Quando eu penso em Moroni, eu penso quantas coisas ele precisou suportar. Mas ele diz assim, ó, até que meu espírito e meu corpo tornem a unir-se e eu seja carregado, triunfante pelo ar. Como eu sou grata por essas coisas. Quando eu comecei a ler, eu me senti tão grata ao Senhor. Quando eu vi que a primeira exortação de Moroni, ele falava das ternas misericórdias. E eu fiquei pensando como o Senhor foi bom comigo este ano, todas as ternas misericórdias que Ele proporcionou na minha vida. E eu gostaria de compartilhar com vocês uma experiência para mim que foi muito sagrada, e que quando me ligaram de madrugada do hospital e me falaram que eu precisava ir ao hospital, eu já sabia, né, de praxe isso, que meu marido tinha falecido. E quando eu cheguei no hospital e o médico finalmente me deu a notícia, eu fiquei muito pesarosa, porque eu sabia que eu ia ter que fazer o reconhecimento do corpo. E eu sei que esse momento não é um momento fácil. E o meu marido, ele estava muito desfigurado, né? O meu marido, quem conhece, ele era forte, e de repente ele morreu desnutrido. Então, era entubado, o sangue escorrendo na boca, ele estava totalmente, era outra pessoa. Então eu temia esse momento, porque eu achava que eu ia ver aquela imagem e aquilo ia ficar muito forte em mim. Eu não queria ver, mas eu precisava fazer isso. Então eu fui. E quando eu cheguei lá, como fazia pouco tempo ainda da morte dele, quando eu cheguei ao hospital, eu fui fazer o reconhecimento do corpo, eu tive uma surpresa. Porque quando eu me aproximei, quando eu vi meu marido, ele estava lindo. Eu vi um anjo na minha frente. Primeiro que ele tinha rejuvenescido mais de 30 anos. Eu vi um jovem na minha frente, um semblante de paz. Eu vi o meu marido com as fotos que ele tinha na missão. E quando eu vi, eu não podia acreditar naquilo. E meu marido sempre foi muito envolvido com a obra missionária, ele sempre amou a obra missionária, ele foi ex-missionário, ele sempre estava envolvido ali com tudo que você pensasse. Ele sempre dizia, tudo na igreja tem que ser voltado para a obra missionária, pregar o evangelho. E quando eu vi o corpo do meu marido, quando eu vi o semblante de paz, quando eu o vi tão jovem, eu sabia que ele estava bem. Eu sabia que ele ia continuar a fazer no mundo espiritual a coisa que ele mais amava e de maneira mais plena. Eu não consegui chorar. Eu fiquei com um espírito de gratidão tão grande que eu saí leve daquele reconhecimento de corpo. E logo em seguida entrou a minha enteada, a filha do meu marido. Mas nós não conversamos naquele momento e com trâmites que tinha que resolver de enterro e etc. Não conversamos. E o que acontece é que meses depois eu lembrei disso, de perguntar. E eu falei para ela, escuta, você foi depois de mim reconhecer o corpo. Fala para mim, o que é que você viu? Quais foram as suas impressões? E ela me disse, eu vi o meu pai muito mais jovem. Eu sabia que o Senhor permitiu, e não foi só eu. E pouco tempo depois, eu recebi de um membro que ele passou na missão uma foto dele como missionário. E a foto estava idêntica ao que eu vi. Gente, como eu sou grata por isso. E aqui em Recife, ontem ainda, eu estava na casa do meu sobrinho, que é médico, Felipe, e eu disse, Felipe, me fala você que já viu muitas pessoas morrerem, que já viu o cadáver. O que acontece com o corpo? Existe algum fenômeno que a pessoa rejuvenesce? E ele disse, não, isso não acontece. Como eu sou grata.
pelas ternas misericórdias de Deus na minha vida, que muitas vezes fala comigo de maneira tão inusitada, mas me mostra o seu amor. E de tal maneira que quando eu saí com o coração grata. Eu saí grata, com o coração grato, mas, gente, sou grata por esse evangelho. Sou grata pelo livro de Mórmon, por poder encerrar esse livro com muita gratidão no coração, sabendo que tudo que está escrito é verdade, sabendo que se a gente tiver real intenção, a gente pode ter um testemunho dele. Sou grata por esse evangelho na minha vida. Sou grata porque sei que essa é a igreja de Jesus Cristo. Sou grata por você que me acompanhou durante todos esses meses, durante todo este ano. Você que comentou no vídeo, você que compartilhou, você que me ajudou para que esse vídeo chegasse em outras pessoas. Muito obrigada por seu carinho, muito obrigada por seu apoio. Que o Senhor nos abençoe a todos e que a gente continue a compartilhar essas coisas, que a gente continue a compartilhar e lembrar que quando um profeta de Deus nos exorta, ele nos exorta para nos encorajar, para nos motivar, para nos ensinar, para que a gente mude a nossa vida. E é isso que o livro de Mórmon faz. Ele muda as nossas vidas. Ele nos ensina a ser alguém melhor, a se aproximar de Cristo, a se aperfeiçoar nele. Até a próxima.